Boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, né? Meu nome é Ana Maria, sou Ana Maria Maioli, sou enfermeira e sou colaboradora do Corém Paraná, membro do Núcleo de Educação Permanente. E quero dar as boas-vindas a todos vocês e quero cumprimentá-los também em nome da nossa presidente, doutora Rita Franz, a presidente do Corém Paraná. E o Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem é realizado pelo Corém Paraná, subsidiado pelo COFEM e por meio do projeto Fortalecer e Crescer e pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná. Tá? Para dar início aos nossos trabalhos, eu gostaria de explicar um pouquinho como vai acontecer aqui a nossa dinâmica. Nós teremos duas preletoras falando sobre o assunto. Cada uma delas terá 40 minutos para expor o que preparou para nós. E, no final, a gente abrirá para perguntas, tá? Então, vocês, por favor, formulem as perguntas e a gente abre para uma pequena discussão aí ao final. E eu peço que vocês, assim, colaborem, né, com a questão do silêncio, mantenham os celulares no silencioso. Dessa forma, todos nós poderemos ouvir e compreender tudo que as nossas preletoras prepararam para a gente, para nos brindar nessa tarde. Então, eu gostaria de dar início aos trabalhos, chamando para ministrar o curso Ozonioterapia na Estética e Harmonização Facial, as enfermeiras Anselma Flávia Almeida Bueno e Mariana Palma da Silva. A doutora Anselma Flávia, ela tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em saúde materno-infantil, pós-graduação em enfermagem obstetrícia e ginecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: aleitamento materno exclusivo, triagem neonatal, clínica cirúrgica, experiência em quimioterapia e docência, é enfermeira esteta, é coordenadora da Comissão de Enfermagem Estética Corém Paraná, especialista em harmonização facial, especialista em esculturas faciais, especialista em ozonioterapia e terapias associadas, especialista clínica em estética facial, especialista em gestão empresarial, proprietária da Gold Skin, Estética e Saúde e mentora do protocolo Gold Skin 3D. Então, é um prazer, doutora Anselma. Eu apresento a doutora Mariana após. Obrigada. Fica para o lado de cá. Obrigada, boa tarde a todos vocês. É um prazer ter vocês aqui. Como já foi apresentado, eu até fiquei surpresa que ela apresentou até lá do comecinho da minha carreira, em 2003, né, sobre a obstetrícia. Já fui técnica, já fui enfermeira obstetra, já trabalhei na assistência e em 2016 conheci a área da estética. Me apaixonei. Alguém aqui já trabalha na área da estética? É apaixonante, né? Então, assim, para as pessoas que não conhecem, é um risco muito grande de se apaixonar. Eu me apaixonei, entrei na estética por um acaso da vida, né? Aquela questão do enfermeiro, preciso fazer alguma coisa a mais para aumentar a minha renda. Acabei entrando na estética, assim, aleatoriamente, e me apaixonei e acabei migrando para a estética e saindo da área da assistência hospitalar mesmo, né? Trabalhei na assistência hospitalar 17 anos e há 8 anos estou na área da estética. Fiz 7 pós-graduações só na área da estética e faço mais uma agora de direito na saúde e direito médico. É uma área que a gente tem que estar trabalhando todos os dias, tá, gente? Sou coordenadora da Comissão de Enfermagem Estética através de uma portaria em 2022, fui nomeada pela presidente Rita Franz. A Mariana hoje é minha colaboradora, ela vai se apresentar depois, junto com a Roselaine Muner também, que eu acho que muita gente que trabalha na estética conhece a doutora Roselaine. Ela é maravilhosa, vocês vão conhecer ela amanhã, de manhã ela vai palestrar aqui também, tá? Ela é do COFEM e a nossa colaboradora no Corém Paraná também. E a doutora Eteli Feitosa, que é a conselheira lá no Corém. Vou falar um pouquinho, assim, eu sei que
muita gente vem para saber sobre a harmonização na estética, né? Só que onde que a gente vai começar? Na estética. A harmonização, ela é um ramo dentro da estética. Para a gente, a estética é muito novo, né? A gente conseguiu uma resolução, a nossa regulamentação, através da resolução 626/2020, que ela alterou a 529/2016. Não vou me aprofundar o que está dentro da resolução, porque quem vai falar sobre essas leis e essas resoluções é a doutora Roselane e a doutora Ticiane, tá? Que é a advogada do COFEM. Aí ela vai conseguir esmiuçar bem sobre essa questão legal, que realmente é o que mais nos preocupa e o que mais traz dúvidas dentro do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso trabalhar, o que eu não posso trabalhar. A resolução 2020, ela direciona o que a gente pode fazer e nos dá respaldo a isso, tá? Uma das maiores perguntas que eu tenho certeza que alguém vai perguntar depois: o enfermeiro pode fazer botox? Pode ou não pode? Pode, gente. Pode fazer botox. Por quê? Porque ele atinge a camada intramuscular do músculo. Então, quem mais tem habilidade de trabalhar com agulha do que o enfermeiro? Quando que a gente começa a mexer, a manusear uma seringa e uma agulha? Lá na universidade, no primeiro módulo, a gente já aprende a trabalhar com agulha. Então, quem mais está capacitado a isso? Se não nós. Então, essa foi uma das grandes brigas para modificação ali em 2016, né? Que até 2016 nós ainda tínhamos alguns impedimentos nesses invasivos. E na resolução 626/2020, a gente conseguiu trazer isso para nós, tá? O enfermeiro tem capacitação para trabalhar com um invasivo, um bioestimulador que vai atingir a região hipodérmica? Tem. A gente não faz procedimentos que atingem essa região, vai funcionar um acesso venoso, uma PIC, né? Por que não dentro da área da estética? Tá? Infelizmente, dentro da área da estética, o que a gente vê muito é a concorrência, tá? Da concorrência desleal de algumas outras classes que querem nos impedir de trabalhar dentro do que nos respalda. Tá? Então, assim, não tenham medo. Pode trabalhar, sim. Uma pessoa hoje me perguntou assim: ah, mas e o laser? Que o laser ainda é um dos nossos impedimentos, né? Ainda não conseguimos essa liberação. Estamos lutando, né, para que esses procedimentos que ainda estão impedidos sejam liberados. Mas, gente, vamos trabalhar com inteligência, né? Enquanto você não pode fazer o laser, o que a gente faz? Contrata alguém para fazer para a gente, né? Hoje eu estou aqui dando palestra para vocês e a minha clínica tem 4 funcionários e hoje tem depilação a laser. Tenho 4 esteticistas que trabalham comigo. E enquanto elas fazem o tratamento da depilação a laser, eu estou atendendo a harmonização facial, estou fazendo ozonoterapia, estou atendendo meus outros pacientes. Então, essa é usar a cabeça no empreendedorismo, tá? É isso que a gente quer que vocês entendam, que a área do empreendedorismo ela é muito ampla. Não só para você trabalhar, mas para você empreender. Isso, a gente não coordena uma equipe dentro do hospital? Por que você não vai coordenar uma equipe dentro do teu estabelecimento, dentro da sua clínica, dentro do teu consultório? Você pode ter uma equipe que trabalha com você, um técnico de enfermagem, um esteticista. Na minha clínica eu tenho psicólogo, nutricionista, podóloga, salão de cabeleireiro, a gente tem um monte de coisa. Massoterapeuta, quiropraxia, as esteticistas, né? Porque enquanto você não está lá, alguém tem que estar trabalhando para você. É trabalhar com a cabeça para ganhar dinheiro, né? Vamos falar dinheiro que eu tenho certeza que todo mundo também quer. Ninguém trabalha só por amor, né? A gente quer ganhar dinheiro. O diferencial do enfermeiro na área da estética, né? É a humanização no atendimento. Esse é um dos nossos grandes diferenciais que hoje eu prego dentro da clínica. Por quê? Porque nós temos um olhar diferente no nosso cliente, né? Nós não vendemos produto. Eu não vendo um botox para o meu cliente. Ele vem, quero fazer um botox. Por que você quer fazer um botox? Às vezes,
aquele desejo do Botox vai muito além da linha de expressão que ela apresenta, tá? A grande maioria vem com problema psicológico, com trauma, com uma dor maior do que apenas aquela linha de expressão. E a nossa obrigação é descobrir isso. Por isso que hoje eu tenho psicólogos na clínica, tenho um hipnoterapeuta, né, uma nutricionista. A gente vai fazer um tratamento de emagrecimento. O cliente chega para você e fala assim, ai, já fiz tudo que é dieta, não emagreço. Será que é a alimentação desse paciente que está errado? Aí entra o quê? O olhar do enfermeiro, o olhar holístico. Você vai ver o que nesse paciente? Convívio familiar, o trabalho, a alimentação, o estresse. Vai ver se é enfermeiro, né? Primeiro, porque a gente sabe, a gente vive estressado, vive nervoso, vive angustiado. Assim, gente, 40% dos meus clientes é enfermeiro e professor. Uma grande, porque eles sentem essa diferença, né? A gente tem que mostrar essa diferença para ele do nosso atendimento humanizado. De você recepcionar o cliente lá na portaria, lá na tua recepção, de você acompanhar o cliente de volta. A gente tem que tirar essa parte mecanizada. E nós, enfermeiros, sabemos fazer isso, porque a gente tem esse contato com o paciente todos os dias, né? Esse olhar humanizado, esse olhar holístico, é esse o grande diferencial do enfermeiro. E é isso que a gente tem que mostrar para a sociedade, tá? Que nós temos um atendimento de qualidade, porém diferenciado, porque nós vamos olhar para ele diferente. Tanto que no meu consultório eu atendia só a harmonização, só a parte da estética. Mas a necessidade foi tão grande que hoje eu atendo consulta de enfermagem também. Tá? Coleto preventivo, faço pré-natal, a gente faz pós-natal, tudo lá dentro da clínica. Porque o cliente se sente... As clientes chegavam para mim e falavam assim, você não coleta preventivo? Eu falava assim, não. Eu queria coletar, mas queria com você, não queria ir em outro lugar. Aí a gente acabou, né? Voltei lá nas raízes da obstetrícia e da ginecologia de 15 anos atrás e voltei a trabalhar com essa área da obstetrícia e da ginecologia dentro do consultório, né? E hoje, associando a ozonoterapia junto nos tratamentos ginecológicos de candidíases, né? Doenças por infecção urinárias e tudo mais. Conhecimento técnico-científico, né? Isso eu acho que é inegável que a gente tem lá desde o começo da universidade. A gente aprende anatomia, a gente aprende patologia, fisiopatologia. Então, o nosso conhecimento é muito amplo. Não digo que a gente não tem que se especializar cada dia mais. Eu fiz 7 pós-graduação em obstetrícia, e uma delas eu fiz em Fresh Frozen, que é em cadáver. Gente, a gente acha que a gente conhece tudo. Quando você abre o cadáver, você vê que você não conhece nada. Que realmente as estruturas, quando você abre, você toca, você pega, é totalmente diferente do você aprender no boneco ou você fazer no próprio paciente. Aí você consegue ter uma visão muito além. Eu brinco que hoje eu olho para as pessoas, eu olho elas sem pele, né? Já olho para a parte de dentro, como é que está ali dentro? Aonde que eu tenho que mexer, aonde que eu tenho que estruturar, tá? Então, a estética é um conhecimento que você vai fazer após. Mas dali para frente você não pode parar mais de estudar. Porque o conhecimento na estética... Eu costumo sempre dizer assim, bom todo mundo pode ser, você tem que ser o melhor na sua área. Porque bom todo mundo é. Tá? Todo mundo que estudar, todo mundo que for lá e aprender vai ser bom. Mas e você? Qual que é o seu diferencial? O que você vai oferecer de diferente para o seu paciente para que ele venha? Tem uma cliente que ontem eu fiz a harmonização facial nela, que ela veio da Espanha. E ela morava no Brasil, fez a harmonização comigo 4 anos atrás, foi embora para a Espanha, daí ela voltou a visitar a família e veio de São Paulo só para fazer a harmonização. Veio num voo de manhã, fez a harmonização e voltou embora de tarde, porque ela vai voltar para a Espanha amanhã. Então, assim, é o diferencial de você atender o cliente. Né? Alguma coisa diferente ela viu, não foi só o tratamento. Porque fazer a harmonização, depois que você aprende a prática, não é difícil. Mas tem que ter um diferencial, porque o cliente tem que voltar. Né? E essa humanização e esse conhecimento, você ser leal com o teu paciente, você explicar para o teu paciente todo o procedimento, como ele deve ser feito, as consequências, as sequelas, tem que ser tudo, você tem que ser leal. O que pode dar certo, o que pode dar errado. Né? Porque nem é frustrante, às vezes, para o paciente. Vou dar um grande exemplo para vocês. Fio de sustentação.
Quem trabalha, quem já trabalhou, sabe que é frustrante o resultado. É frustrante. O cliente chegar para você, ou quem já fez fios aqui sabe. Você fazer o fio, você sai lindo repuxado. 5 meses depois, está tudo do mesmo jeito. Se você não fizer um acompanhamento, não associar outro tratamento, se a pele não tiver estrutura, você vai se frustrar. Tá? Então, o cliente já chega para você, é como ir lá no consultório. Já chega com o tratamento pronto. Ah, eu quero colocar fio. Por quê? Você tem que conhecer toda essa técnica para explicar para ele que não vai ficar bom. E que se mesmo assim ele quiser, você vai fazer. Mas que você tem certeza que não vai ficar bom. Tá? Então, você tem que conhecer toda essa anatomia para você poder explicar isso para o teu cliente. Liberdade profissional e autonomia em atendimentos. Hoje a gente tem várias resoluções que nos dão autonomia de trabalhar, de abrir um consultório, de registrar o nosso consultório. Então, não tem que ter medo de trabalhar. Tá? Tem muita gente que fala, mas eu posso abrir um consultório e ter alguém trabalhando comigo? Pode. Eu posso abrir uma clínica e colocar outro colaborador? Pode. Você é o RT da sua clínica, você responde por ela. Ah, mas e se ele fizer alguma coisa errada? Vai responder também. Então, tem que saber quem você está colocando para trabalhar com você. Também tem isso. Tá? Até eu estava conversando com a doutora Mariana, falei, a estética não é um conto de fada. Não é fácil. Não é sempre coisas lindas e maravilhosas. É difícil empreender na estética. É difícil convencer o cliente, primeira vez fazer com você. Tudo tem um custo alto. E as pessoas já chegam querendo desconto, já querendo parcelar tudo em 10 vezes, sem juros. E você tem que pagar todos os custos, que não é barato, de prefeitura, de governo, de INSS, fundo de garantia. Gente, é tanta conta que vocês não têm noção que vai chegando. Mas vale a pena? Vale. É rentável? É. Mas tem que ter comprometimento com o teu trabalho. Quando eu abri a clínica, eu ainda trabalhava à noite no outro hospital, como todo mundo aqui, né? Deve trabalhar em mais de um emprego. Eu só consegui evoluir com a minha clínica, crescer a minha cartela de cliente e trabalhar realmente com os olhos no meu empreendimento o dia que eu abandonei o hospital. Foi difícil, mas foi aí que eu consegui colocar o meu sangue dentro da minha clínica e a clínica crescer. Tem uma clínica faz 5 anos e ela cresceu 800% nesses 5 anos. Tá? Hoje a gente mudou, está numa clínica maior, mas eu só consegui enxergar isso o dia que eu foquei, porque não é fácil, é difícil, você vai perdendo muito nos detalhes. Tá? Então, é você ter autonomia, gente. Ter autonomia tem um lado bom. É muito bom. A hora que eu quero viajar, eu fecho minha agenda e vou viajar. A hora que eu tenho um compromisso com o Corém, eu fecho minha agenda, vou assumir meus compromissos com o Corém. É maravilhoso. A gente fala assim, nossa, mas você viaja fora da época? Viajo. Mesmo porque a melhor época é a época do final de ano. Essa eu não posso viajar, porque é a época com mais trabalho. Tá? Você tem autonomia da sua vida. Não tem horário, mas assim, vou dizer para vocês, hoje eu trabalho mais do que em 2 hospitais. Trabalho das 8 da manhã na clínica, às 8 da noite eu atendo, e chego em casa, vou trabalhar, fazer outras coisas, tem que planejar, você tem que pagar contas, tem que resolver problemas, você tem que montar protocolo novo. Então, assim, autonomia é bom? É. Mas tem que saber que vocês vão ter autonomia, mas vão continuar trabalhando. E muito. Mas é trabalhar no que é seu. Né? E isso é muito gratificante. Temos hoje o diferencial também das resoluções que nos respaldam, que amanhã a Rosilane vai explicar bem para vocês sobre isso. Tá? Eu trouxe para vocês alguns resultados de algumas harmonizações. Essa primeira sou eu. A minha querida amiga me conheceu antigamente. Sabe como que a gente muda, né, gente? Como a gente muda, tá? Isso foi harmonização facial, não foi mamãe que fez, não. Isso tudo aqui é ácido hialurônico, bioestimulador, fio de sustentação, botox, cirurgia plástica, tudo. A gente vai virando um vício,
Vai virando um vício. E eu falo isso pro meu cliente. O cliente vem fazer botox, ele diz assim: ah, é a primeira vez que eu vou fazer. Eu falo, você está preparada? Daí ela tem, olha, por quê? Eu falei, porque você nunca mais vai ficar sem isso. Nunca mais, gente, não adianta. E ela vai voltar a fazer o bioestimulador, e ela vai voltar para fazer o fio, e ela vai voltar para fazer o ácido hialurônico, e ela vai voltar para fazer o lábio, e ela nunca mais vai embora. Porque é um vício. O lado bom da estética é que o paciente vicia em você. Se você for um bom profissional, ele nunca mais vai te abandonar. Aonde você for, ele vai atrás, tá? Então, assim, na harmonização facial, de uns 3 a 4 anos que o enfermeiro começou realmente a entrar nessa área. Porque vocês devem ouvir muito falar da harmonização orofacial. A harmonização orofacial é a odonto, que tem posse do nome da orofacial. Eles fazem. E, para que a gente pudesse também entrar nessa área legalmente, que não intervisse dentro da área da odonto, ficou a palavra harmonização facial. Tá? O que é uma harmonização facial? É você tornar mais belo. Tá? Muita gente tem uma equivocada visão do que é a harmonização. A harmonização é encher o rosto de ácido hialurônico, é modificar. Não. Harmonizar, o nome já diz tudo, é você tornar belo. Tá? Não necessariamente uma harmonização facial tem que ser feita com ácido hialurônico, né? Que é o que a gente usa para fazer preenchimento de lábios, suco nasogeniano, mento, rinomodelação. Então, não necessariamente é isso. Se você faz um bioestimulador, um tratamento com skin buster, é uma harmonização facial? É. Você está tornando belo aquele paciente, tá? A ozonioterapia. Hoje a ozonioterapia na estética, desde 2018, que ela entrou na PIC, né, a gente tem esse respaldo para trabalhar. Ainda gera muitas questões a ozonioterapia, tanto na estética quanto no tratamento de saúde. Na minha clínica eu trabalho com ambos. A gente está com um parecer técnico agora na ROP, que vai nos respaldar melhor ainda, tá? Depois sigam lá no Instagram do Corém, que quando sair a ROP vai sair o parecer lá. Vocês podem estar utilizando o parecer como respaldo, né, para si mesmo. E eu não lembro quando que é a outra ROP, eu acho que é só no final do mês, né? Acho que é no final do mês, então bem provável começo do mês seguinte já vai estar lá na página do Corém o nosso respaldo com a da ozonioterapia, tanto na estética quanto no tratamento de saúde, tratamento de feridas, tá? A ozonioterapia, ela já é utilizada na Europa há anos. É utilizada dentro de hospitais para tratamentos de saúde, tá? Por vários profissionais. Ela tem vários estudos científicos que comprovam a sua eficácia. Eu trato ferida com ozonioterapia, gente. Eu tenho um paciente que ele fez uma lesão na perna, ele caiu, quebrou a perna. Um senhor tem 60 e poucos anos. Ele caiu, quebrou a perna. Colocou um pino. O pino infectou. Aí todo aquele trajeto. Tira pino, põe o pino, coloca gesso, tira o gesso. A ferida ficou aberta. 10 anos ele tem a ferida. É uma ferida limpa, mas é uma ferida aberta, que não tinha circulação, que não tinha jeito. Ele tinha tentado de todo tipo de curativo. Falei para ele, vamos tratar essa ferida com ozônio? Ele falou, ele chegou bem assim, vou tentar, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí você já fica na obrigação com o paciente, né? Falei, mas vai dar certo sim, tenho certeza. E em 10 sessões, a ferida dele fechou 90%. Ele ainda está em tratamento, tá? Depois, lá no meu Instagram, eu posto a foto de antes e depois dele, quando fechar. Tem uma outra paciente que fechou também, ferida de pé diabético, de pé amputado, infectado, com 20 sessões de ozonioterapia. Tá? Hidrolipoclasia, ozonizada, a gente utiliza muito. Antes, as minhas esteticistas, a gente trabalhava com um monte de tratamento para emagrecimento, para quebra de gordura localizada. Hoje eu só faço ozonioterapia ozonizada, a hidrozônio. Efeito maravilhoso. Na primeira sessão, o cliente já vê resultado. E é isso que o cliente quer, resultado. Então, você tem que trabalhar com alguma coisa que traga o resultado rápido, né? Porque a gente não quer resultado demorado também. Trabalho com outras terapias corporais? Sim. Mas hoje o ozônio é o nosso carro-chefe mesmo nas terapias corporais.
flacidez, estria, gordura localizada, tudo isso a gente trabalha com ozônio. O cliente olha para você, vai tratar a gordura com ozônio, vai tratar a flacidez com ozônio, vai tratar a estria com ozônio. Você quer uma coisa melhor? Tratamento barato para a gente, de custo, porque a gente sabe que não é caro, né? Um tambor de oxigênio. É um tratamento com custo barato e que você pode cobrar bem. Então, a gente ganha bem na ozonioterapia. Tá? E é um tratamento que tem muito resultado. Eu trouxe um resultado aqui para vocês. Essa cliente é uma enfermeira, gente. Ela ainda falou para mim, diz lá que sou enfermeira, por favor, porque ela é uma cliente nossa, assim, de sempre. Ela fez a harmonização para começar. Ela não começou com a harmonização, porque vocês viram que a pele dela está totalmente desestruturada, né? Flácida, cansada. Ela começou com o tratamento do Gold Skin, que é um tratamento nosso, para regenerar o tecido. Fez ozônio no pescoço. Ozônio para flacidez de pescoço, gente, é fantástico, não é bom, é fantástico, não tem igual. O resultado, nem com bioestimulador eu tive resultados tão bons e tão rápido quanto a ozonioterapia. E com um custo para o paciente muito menor. Muito menor. E é óbvio que o custo menor vai te trazer mais cliente. Você consegue atender uma gama maior de paciente. Tá? E logo após ela fez o bioestimulador, fez fio de sustentação, ela ainda está em tratamento, porque ela não sai de lá, ela é minha cliente fixa. Mas vocês veem o tanto que ela rejuvenesceu? Tá? Harmonizar é rejuvenescer, é tornar mais belo. Quando eu mostro essa foto para ela, ela diz, meu Deus, eu nem me lembro dessa fase anterior. Eu não era assim. Eu falei, você era, querida. Você não é mais, mas você é. Tá? A outra menina também. São tudo minhas meninas, né? Aqui ela tá, essa paciente fez a harmonização, mas ela ainda está no processo de edema, tá? Vai diminuir o edema dela, ainda vai melhorar bastante. Uma coisa assim que o cliente tem que estar muito ciente na harmonização facial. Vai inchar? Vai. Vai ficar roxo? Vai. Vai doer? Vai. Não tem. Tá? Em qualquer lugar que ele for fazer. Não é com o enfermeiro, não é com o biomédico, não é com o médico, não é com o dermato. Qualquer lugar. Porque às vezes o cliente diz, eu quero fazer botox, mas vai ficar roxo? Provavelmente não, mas pode ficar. A gente vai furar a pele, né? Anatomicamente. Pode ser que fique roxo, sim. Então, isso você tem que deixar bem claro para o paciente. Ozonoterapia na olheira. Quer tirar a olheira, trata com ozônio. Gente. Maravilha também. Tratamento de baixo custo e que você pode cobrar bem para o seu cliente. Tá? E dá um resultado maravilhoso. Cliente quer resultado. A gente fala assim, mas eu vou cobrar caro. Eu falei, gente, cliente quer resultado na estética. Ele não quer saber quanto custa. Ele quer resultado. Agora, se você cobrar caro e não entregar o resultado para esse cliente, aí você vai ter que manusear junto com ele ali uma outra forma de tratamento. Tá? Contar um pouquinho da minha história para vocês, como empreendedora, né? Vai que serve de incentivo para vocês começar a empreender. Empreender na área de estética não é fácil, não é barato. É uma área, hoje nem tanto, mas é uma área bem ingrata no começo, porque você trabalha, você só paga produto. Você compra um botox, fez 2, tem que comprar mais um, acabou, não sobrou dinheiro para comprar para você. Putz, tem que comprar outro. Né? E assim vai, no começo é assim. E a minha história começou com essa maleta, porque era assim que eu atendi meus pacientes, a domicílio. E a maleta nem fui eu que comprei, porque essas maletas é cara, gente. Eu ganhei de uma amiga minha, que é farmacêutica, farmacêutica bioquímica. Ela falou, amiga, eu vou te ajudar, vou te dar uma maleta para você não ficar carregando numa caixa as tuas coisas para atender os pacientes, que é muito feio. Ela falou, você carregar essa caixa, que eu levava numa caixa, gente. Uma sacola, de qualquer jeito. Ela me deu a maleta. A minha amiga ali lembra da minha maleta, né? Que ela acompanhou lá no cursinho, lembra da minha maleta. E eu ia atender meus pacientes em casa com essa maleta. Aí eu fazia o quê? Comprava uma toxina botulínica, 6 seringas, 6 agulhas e ia atender. Quando eu fazia aquelas ali, recebia, daí eu comprava mais uma toxina. E ia atender o meu cliente em casa.
porque eu não tinha onde atender, eu não tinha consultório, né? Aí eu fiz um curso de especialização em procedimento invasivo em microvaso, né, o PEIM, que é a escleroterapia, mas na nossa resolução a gente usa o PEIM, que é o procedimento estético injetável em microvaso. Tá? Mas a gente pode fazer aplicação de varicose? A gente faz PEIM, a gente não faz escleroterapia. Escleroterapia, quem faz é o médico. Tá? Nós fazemos o PEIM, que é o procedimento estético em microvaso. Fiz um curso de especialização lá no... Parcelei em 10 vezes o curso, na época, peguei o cartão emprestado, mas fiz. E comecei a atender em casa também. Na minha cidade, eu moro na Fazenda Rio Grande. Abri uma clínica de estética, de uma colega, de uma conhecida. E ela falou, você não quer aplicar aqui nos meus pacientes? Eu falei, eu vou, né? Trabalhava à noite no Ônix, trabalhava de manhã no outro pronto-socorro e de tarde atendia na clínica dela, os pacientes dela, fazendo microvaso. Ela teve um problema de saúde, o marido dela, e o marido dela tinha uma empresa grande, ela ia vender a clínica. Ela chegou para mim e falou, você não quer comprar? Eu falei, como? Era uma clínica grande, bem montada, bem estruturada. Eu falei, filha, como é que eu vou comprar a tua clínica? Não tem condições. E um anjo de Deus tocou no coração dela e falou assim, então faz o seguinte, eu não tenho mais como ficar aqui. Você toca a clínica e me paga como der. Conforme você vai recebendo, você vai me pagando. Eu falo que Deus tocou muito minha vida, assim, na minha carreira. Eu falei, vamos embora, não, a gente já tem, né? Comecei a atender na clínica, que se chamava Spa Venus, que era o nosso primeiro nome. Era uma clínica que atendia mais realmente spa, atendia noivas, não tinha harmonização facial, estética facial. Eu estava começando nessa área, tinha recém começado a pós-graduação na estética, não entendia muito do facial, eu morria de medo, gente, de fazer harmonização facial. Eu trabalhava com o corporal, fazia aplicação de intradermoterapia, fazia modeladora, tratamento para estria, mas eu tinha um medo quando falava no rosto. Eu falei, imagina se o rosto da cliente fica torto. O que eu vou fazer? Eu morria de medo. Morria mesmo. No começo, todo mundo tem. Mas aí, você não ficou com medo de aplicar botox na primeira vez e a paciente sair torta depois? A gente fica, gente, é normal. Né? Não é que nem funcionou uma veia que errou, você pega outra. Não tem. Fez, está feito. E daí, depois? Como é que você vai fazer com esse paciente? Aí, lá, ela fazia muito tratamento corporal inteiro. Olha, eu acho que eu já nasci com a visão do empreendedorismo, porque na minha família ninguém é empreendedor. Meu pai, né, meu falecido pai, faleceu há um ano, sempre trabalhou de CLT, minha mãe também trabalhou CLT, dona de casa, não tem ninguém que é empreendedor. Mas eu pensava assim, se um procedimento custa R$1.000 fazer o corpo inteiro, se eu fizer só a barriga, eu posso cobrar 200 e ter mais cliente na barriga, né? Porque o pessoal quer tratar a barriga, não quer tratar a perna. Tem gente que quer tratar o abdômen, não quer tratar a perna. Tem gente que quer fazer a perna, mas não quer fazer abdômen. Outro quer fazer só o bumbum. Então, eu vou desmembrar o corpo humano. E comecei a vender protocolo desmembrado. Né? Tinha o protocolo só da perna, o protocolo só do glúteo, o protocolo só da barriga, o protocolo só dos braços. Aí começou a mais clientes procurar a nossa clínica. Mas ainda assim, eu tinha que pagar a clínica, né? Porque não estava fácil. Ganhando pouco, uma cidade pequena, uma cidade em ascensão, né? Que nunca tinha tido uma clínica de estética dentro da cidade. Aí veio uma concorrente para dentro da cidade. Falei, meu Deus, quando eu fiquei sabendo, falei, pronto, vou falir. O que eu fiz? Taquei propaganda na cidade. Mandei fazer 10.000 folders, contratei 4 meninas para entregar os folders, entregou folder na cidade inteira. E em 15 dias eu tive que contratar mais 2 funcionárias, porque eu não vencia. De tanto procedimento corporal que a gente tinha. Né? E limpeza de pele, e tratamento de máscara, de skin buster, porque eu ainda não mexia com os botox, a harmonização, eu ainda tinha medo nessa época. Aí que eu comecei a trabalhar com a harmonização, comecei a fazer o botox, a toxina botulínica, primeiro que era o mais fácil, né? A gente faz primeiro nos parentes, nos amigos, nos colegas, né? Você vai fazendo. Peguei prática, daí você começa a fazer nos clientes. Primeiro lábio que eu fiz, a cliente nem sabia, mas eu tremia que nem uma vara verde. Ficou lindo, ela é minha cliente até hoje. Mas ela eu contei para ela depois que era a primeira vez que eu estava fazendo.
E ela super deu risada, ela adorou a ideia. E ela é minha cliente até hoje ela faz preenchimento. E hoje, preenchimento labial é uma das minhas especialidades. Né? E a gente foi crescendo, vi a necessidade de ter outros profissionais, esse olhar do enfermeiro. Ó, quem trabalha na estética vai saber qual que é a maior gama de clientes que procura a gente. As separadas, recém-separada, as viúvas e as traídas. Gente, é verdade? Vocês Quem trabalha na estética sabe, gente. Tem gente que já se cuida desde nova. Essa vai sempre se cuidar. Mas aquela que chega do nada, tipo, você já tá com a idade lá de 35, 40 anos, nunca fez nada, pode saber que uma dessas 3 opções aconteceu. Isso é fato. Tá? Aí, só que ela vem só com essa questão facial para ser tratada? Não. Ela vem com o psicológico abalado. Então, é isso que a gente tem que tratar. A gente tinha um spa, a gente tinha massagem relaxante, a gente dava de brinde para elas a massagem relaxante antes do procedimento. Eu tive cliente que chegou lá e falou assim, hoje eu não quero fazer procedimento. Eu só quero deitar aqui nesse sofá, posso? Só 1 horinha deitado. Você vê o nível que as pessoas chegam? De nem querer fazer o procedimento. Ela só queria ficar 1 hora deitada lá no colchão, na maca, porque ela queria ficar longe de casa durante 1 hora. Você viu o nível psicológico que essas pessoas chegam? Aí veio trabalhar com a gente o psicólogo. Faz auriculoterapia, acupuntura, faz algumas terapias integrativas. Foi um ganho maravilhoso para a gente. E depois de toda essa 4 anos, a gente migrou esse ano, ao final do ano, em novembro, para a nossa clínica nova, que é a Gold Skin, Estética e Saúde, que vai virar uma franquia, se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso e vamos levar ela para o Brasil inteiro. Vocês viram como dá para empreender, gente? Não é fácil, vocês não acham que foi maravilha a minha vida até aqui. Não foi, foi muito difícil. Mas hoje eu falo que eu tenho orgulho, a gente tem 17 profissionais trabalhando dentro da clínica, 6 profissionais são funcionários registrados, CLTs, né? Então hoje eu paro e penso, eu tenho 17 famílias que dependem de mim. Porque se eu deixar isso aqui cair, são 17 famílias que vão perder o seu trabalho, o seu emprego. Tá? A estética não é uma área fácil de empreender. É difícil, mas vale a pena sim. Tá? Vale muito a pena. Quem quiser me seguir no Instagram, do DRA, doutora Anselma Flávia, me sigam lá. Vou ficar esperando vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou super aberta a estar respondendo a vocês. Vou passar a palavra para a doutora Mariana, que vai falar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha crescido um pouquinho no empreendedorismo na estética para vocês. Muito obrigada. Nada como ter essa oportunidade com alguém que empreendeu, que deu certo e que está super empolgada, né? Que bom! Então, a gente vai ouvir agora a doutora Mariana Palma da Silva. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi bolsista de iniciação científica ligada ao projeto Aplicabilidade dos Resultados de Enfermagem, segundo a Nursing Outcomes Classification, o nosso querido NOC, né, que todos nós conhecemos, na prática clínica de um hospital universitário, sob a orientação da professora Miriam Abreu Almeida, e realizou os seus estágios curriculares 1 e 2 no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o estágio curricular 3 na Estratégia de Saúde da Família, em Santa Marta. Então, com a palavra, a doutora Mariana, e eu espero que a gente tenha mais uma brilhante apresentação. Boa tarde a todos. Que responsabilidade, né? Palestrar agora depois da doutora Anselma. Fica difícil, né? Se eu soubesse, tinha pedido para ir antes. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho, vou dividir minha palestra em 3 partes, tá? Para a gente conversar bastante coisa aí.
Então, assim, vou falar um pouco de mim. Eu sou a doutora Mariana, sou enfermeira, então, como já foi dito, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou especialista em estética avançada, sou colaboradora da Comissão de Enfermagem Estética do Corém Paraná, especialista em gestão de serviços de saúde e também especialista em oncohematologia. Hoje eu sou empreendedora, tenho meu próprio consultório e atendo aqui em Curitiba. Trabalhei 6 anos como oncohematologista, transplante de medula óssea, trabalhei em clínicas oncológicas, em assistência ao paciente oncológico, quimioterapia, internamento, né? Então, basicamente, a minha vida na assistência foi na oncohematologia. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro na estética, e principalmente trazer alguns pontos que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Quando a gente quer puxar a brasa para o nosso assado, para a estética, né? O que a gente vê? Que é uma área que tem ganhado bastante espaço, né? O enfermeiro tem ganhado espaço na estética, por ter mais liberdade e autonomia. Liberdade e autonomia em quê? Na questão salarial, né? A questão monetária, porque a gente sabe, somos nós que determinamos os nossos valores, né? Claro, respeitando a demanda do mercado, logicamente, mas somos nós que vamos dar valor aos nossos tratamentos, aos nossos procedimentos, de que forma que a gente vai reunir o tratamento do nosso paciente em 1, 2, 3 procedimentos e como isso vai ser cobrado, né? Liberdade e autonomia em relação aos nossos horários. Quem trabalha em hospital, já trabalhou em hospital, sabe como isso é complicado. Então, a gente poder atender num dia, 2 dias, eu vou atender 12 horas, chega ali, como a doutora Anselma falou, chega dezembro, é uma demanda muito grande, novembro, dezembro, chega o pessoal querendo fazer tratamento para o verão, para o Natal, para o Ano Novo, é aquela loucura. Eu trabalho 10, 12 horas, da forma como eu acho melhor, atendendo as necessidades dos meus pacientes, mas em contrapartida, eu quero simplesmente fechar o meu consultório e eu decido que eu vou passar 15 dias descansando, viajando, eu vou sair com a minha família, então isso sou eu que determino, tá? E a gente sabe que isso tem muito valor, às vezes muito mais do que o dinheiro. E outra liberdade e autonomia que eu acho que é a que mais me pega, assim, é em relação às decisões. Tomada de decisão, né? De que forma que eu vou conduzir os meus atendimentos, o atendimento ao paciente, de que forma que eu vou conduzir o meu cuidado. Então, não existe tanto aquela preocupação, eu preciso atender o paciente, eu preciso atender as necessidades de uma instituição, mas daqui a pouco o que o meu gestor, o que a instituição me cobra, prioriza, não é o mesmo que eu priorizo, né? Então, isso foi muito, muito complicado e isso foi muito frustrante para mim durante o meu tempo na assistência. Então, nós, enfermeiros, né, desde o início da nossa formação, a nossa atuação em hospitais, em clínicas, a gente tem muito no nosso rol lá de procedimentos, muitas técnicas, experiências que garantem justamente que a gente tem essa habilidade para realizar os procedimentos na área da estética e não só realizar os procedimentos, mas também saber lidar com as intercorrências, tá? Elas acontecem. Acho que todo mundo aí vê em rede social, né? Porque nunca vi um assunto que tanto o povo gosta, é mostrar o que deu errado, é mostrar as intercorrências e todo mundo fica muito apavorado. Então, o enfermeiro, quantos procedimentos, né, a gente faz de alta complexidade, né, que envolvem riscos, e na harmonização não é diferente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos: passagem de catéter central com inserção periférica, o enfermeiro atua na gestão hospitalar dos serviços de saúde, assistência ao paciente crítico, urgência, emergência e até mesmo no transplante de medula óssea, né? Quem faz é o enfermeiro, para quem não sabe. Então, são procedimentos, é uma assistência extremamente complexa.
Então, a harmonização facial não é diferente, ela demanda uma técnica muito delicada, demanda um conhecimento de proporções faciais, das camadas da face, das texturas dos tecidos que envolvem, né, a face. Então, a gente sabe, né, como a doutora Anselma falou mesmo, não é novidade para a gente a aplicação de uma intramuscular. Por que a aplicação de toxina haverá de ser tão diferente, né? Então, a gente conhece a textura, a gente conhece a profundidade, a gente conhece a angulação de agulha, a gente sabe como a gente precisa conduzir o procedimento, né? Então, assim, não é uma grande novidade. A gente precisa adaptar isso, né, à realidade da estética, mas os enfermeiros têm, sim, muita habilidade e capacidade de atuar nessa área. Então, assim, visão holística, né, como a doutora Anselma já trouxe, a forma como a gente enxerga o indivíduo, né, a gente não pensa, é um botox, agora tá o horário, eu tenho um botox para fazer, eu tenho um lábio. A gente sabe que as coisas não são assim, os pacientes chegam no consultório, primeiro dia não nos conhecem, a gente não conhece eles, a gente precisa entender. Quantas vezes chega paciente, agora, recentemente chegou uma paciente para mim, falando, eu tô com muita flacidez, tudo mais, e tá me incomodando, e a gente vai conversar com a paciente, como é que é a alimentação? Basicamente eu como fruta, eu tomo mais ou menos água, e eu gosto muito de arroz, assim, de feijão. Tá, e a carne, o ovo, como é que é o consumo, né? Não gosto, não consigo consumir nem carne, nem ovos. Tá, e como é que eu vou tratar essa flacidez? A gente sabe, né, quem já atua na área da estética sabe a ligação da proteína com a flacidez, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa investigar, e aí sim a gente vai conseguir identificar as necessidades do nosso paciente e oferecer o melhor tratamento, o melhor cuidado para conseguir um melhor resultado. Então, o cuidado integral, né? Quando a gente fala em cuidado integral, o que a gente pensa? É o enfermeiro, né, gente? A gente tem muito profissional aí na área, bom, capacitado, dentista, farmacêutico, médicos, mas o enfermeiro tem aí uma coisa que eu acho que nenhum outro profissional consegue atingir tão bem, né, que é compreender o paciente, oferecer um cuidado personalizado, integral, com uma visão holística, né? E aí considerar os contextos e as necessidades do nosso paciente. Ele procura um tratamento, não é simplesmente como diz a Anselma, porque está com uma ruga, porque o lábio está muito fino. É um paciente que ele está determinado a cuidar de si mesmo. Ele quer cuidar de si, ele quer alguém que cuide dele. Então, quando a gente tem esse olhar individual, a gente está oferecendo exatamente o que nosso paciente quer. Né? Porque o paciente que procura um cuidado, ele não quer o bastantão, ele não quer o que todo mundo dá. Ele quer que a gente olhe para ele de forma individual. Então, falando um pouquinho do mercado de trabalho e da rotina, como eu mesma já falei ali, o mercado na área da estética, ele é muito competitivo. A gente vê, né, coisa errada acontecendo por aí, né, tem maus profissionais, mas tem muita gente boa trabalhando, tá? Não só da enfermagem, mas de outras áreas, tem muito profissional bom hoje no mercado. Então, a gente precisa mostrar, né? A gente precisa mostrar o que veio e a gente precisa mostrar qual é o diferencial do enfermeiro. Tá, por que me procurar? Por que procurar um enfermeiro talvez seja melhor do que procurar um dentista? Quer dizer, eu preciso mostrar o que eu tenho de diferente como enfermeira para oferecer, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Hoje em dia, a nossa sociedade, culturalmente, não está acostumada com isso, né? Não está acostumada a ver o enfermeiro fora do hospital, não está acostumada a ver o enfermeiro trabalhando com pessoas fisicamente saudáveis, né? Então, sempre aquela visão do enfermeiro, né? A freira, a Madre Teresa, é aquela que está lá, que não precisa ganhar dinheiro. O enfermeiro não precisa ganhar dinheiro, né, gente? Não precisa. Então, quer dizer, não é uma profissão, né? Todo mundo ali, tudo é vocação, tudo porque o bem é o próximo. Gente, não é assim que as coisas funcionam, vamos falar a verdade. Todo mundo precisa trabalhar e todo mundo gosta de dinheiro, né? E não é feio, não tá errado a gente falar dessa forma. Por que tá certo o médico ganhar dinheiro, o médico atender no consultório? Tá errado? Não tá errado, o trabalho dele. E esse é o nosso trabalho também. Né? Então, a gente precisa começar a se posicionar e a gente precisa começar a educar as pessoas em relação a isso.
O enfermeiro não é só assistência ao doente, né? O enfermeiro é o cuidado. Ponto. Nós vamos cuidar do paciente, estando ele fisicamente doente ou saudável, né? O paciente que chega para estética, eu falo sempre, estética não é coisa de gente doente, é coisa de gente saudável, né? A gente precisa atender pessoas saudáveis. Então, assim, por isso eu deixo de ser enfermeira? Eu sou menos enfermeira? Não. Sabe? O paciente chega lá no consultório, para mim, é incrível. A paciente chega lá, faz uma toxina, chega 10, 15 dias depois lá, chegou e disse assim para mim, olha, viu? Eu fiz um delineado gatinho, diz ela para mim, toda animada. Eu sempre quis fazer um delineado gatinho. Mas as ruguinhas aqui, o meu pezinho de galinha, eu não conseguia, não ficava bom. Um pezinho de galinha ficava todo dobrado em cima do outro e o meu delineado sumia. Aí ela chegou lá com o delineador, ela pintou o cabelo e ela estava toda animada, toda feliz, querendo levar o marido e tudo mais. E eu falo, isso é saúde, né? Isso é saúde, é o autocuidado, a gente está promovendo saúde, sim, tá? Então, estética não é futilidade. A estética é, sim, promoção de saúde e cuidado para os nossos pacientes. Então, falando rapidamente, assim, para quem ainda não está na estética, não conhece, não sabe como que é, né? A doutora Tiziana, a doutora Rose, elas vão trazer mais essa parte legal, vão falar um pouco mais, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer dentro da estética. Mas eu abordo no consultório desde procedimentos com uma complexidade um pouco menor, relacionadas ao gerenciamento da pele, então, indução percutânea de colágeno, faço skin booster, limpeza de pele, tudo isso eu faço. Mas também faço alguns procedimentos com uma complexidade um pouco maior, né? A toxina botulínica, o preenchimento facial, os bioestimuladores de colágeno, que são bem procurados pelos pacientes. Então, basicamente aqui, eu trouxe, para quem não conhece os procedimentos, alguns antes e depois, para ilustrar o que é cada um deles, tá? A toxina botulínica, então, aplicação intramuscular para melhorar as rugas dinâmicas da face. Então, lembrando sempre para os nossos pacientes que as fotos, elas sempre precisam, né? Lembrando os colegas também, para a gente publicar, precisa ter autorização dos pacientes, né? Sempre. E os resultados são individuais, eles são pessoais, eles dependem de vários fatores, e isso a gente tem que deixar muito claro, principalmente quando a gente está publicando, quando a gente está divulgando essas fotos de antes e depois. Aqui, um outro procedimento que é muito pedido, né, que é o preenchimento. Aqui eu trouxe um exemplo do preenchimento labial. Aqui eu tenho um antes e depois, o meu depois imediato, logo depois do procedimento. Os bioestimuladores de colágeno, aqui a gente tem eu trabalhei com um produto injetável que faz a estimulação do colágeno endógeno, é um colágeno do paciente, a gente trabalha apenas com a estimulação desse colágeno através desse produto. E esse antes e depois tem um intervalo de 40 dias entre uma aplicação e outra. O paciente atinge um pico de produção de colágeno com esse produto em 6 meses. E o fabricante sempre diz que é mais ou menos aí 2 anos o tempo que ele fica agindo no organismo, tá? E aí, assim, né? Nem só de procedimento e antes e depois bonito e sucesso se vive, né? A estética. A gente também tem as intercorrências e isso é importante, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender a perder o medo das intercorrências, elas vão acontecer. É impossível a gente passar uma vida inteira dentro da estética e não ter uma intercorrência. A gente precisa ter conhecimento e tranquilidade, saber que a gente tem condições, sim, de resolver. Assim como a gente tem condições de fazer um procedimento, a gente tem condições de resolver o procedimento, sim, tá? A intercorrência. Então, aqui eu trouxe, acho que são os exemplos mais comuns que a gente vê aí na mídia. Existem alguns famosos aí que a gente vê, as discussões dos casos em relação a intercorrências, mas o primeiro é o ETIP, que é um edema tardio, que se dá após o preenchimento com preenchedores à base de ácido hialurônico. O paciente faz um edema recidivante no local da aplicação do ácido hialurônico. Essa paciente ali, no caso, tinha feito toda essa região aqui de malar e ela fez um ETIP.
tá? Foi em apenas um lado da face. E as complicações vasculares, né? As complicações vasculares eu acho que são as que mais assustam. As complicações vasculares podem ser por compressão de uma artéria, por injeção de produto, talvez em grande quantidade, enfim, comprime a artéria, ou então por aplicação acidental, uma injeção intraarterial, tá? Então, são duas situações que a gente precisa aprender a manejar, entre outras complicações, né, gente? Isso é só um pequeno exemplo para dizer que elas existem, né, e nem tudo são flores, como diz a doutora Anselma, não é fácil, né? E dá medo, acho que muita gente não quer começar nos preenchedores pelo medo das intercorrências. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a transição de carreira, né? Eu acho que algumas pessoas aqui devem estar nessa situação, querendo sair da assistência, querendo começar a empreender, e tem gente que nem quer sair da assistência. Tem gente que quer tentar levar as duas coisas, enfim, quer empreender, mas gosta da assistência, quer ficar no hospital. Então, falar um pouquinho sobre a minha visão em relação à transição. Então, a minha motivação para a transição de carreira foi uma necessidade que eu tinha de entregar um trabalho que desse satisfação ao meu paciente. E assim, eu de forma alguma estou julgando, né? Acho que cada pessoa sente as coisas de uma forma, né? E não estou dizendo que todo mundo agora tem que sair do hospital e empreender. Não é isso, né, gente? Eu tenho uma amiga que trabalha na Onco, trabalhou comigo na Onco, e ela fala, eu não preciso que o meu paciente entenda o que eu estou fazendo por ele. Eu sei o que eu estou fazendo por ele e isso me basta. E eu acho isso ótimo, entende? Mas algumas coisas não foram suficientes para mim, tá? Então, essa necessidade de ver o paciente satisfeito é o que eu não via. O paciente, no momento que ele estava bem, que ele obtinha cura, que ele obtinha uma melhora, ele já não estava mais na minha mão. Ele ia embora. E eu não tinha mais uma continuidade da minha assistência. Eu não via a satisfação do meu paciente. Meu paciente estava doente, psicológica e fisicamente. Então, é um paciente que, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu quisesse entregar o meu melhor, o paciente não tinha condições de dizer, nossa, que maravilha, eu estou satisfeito com o teu trabalho. Ele não tinha condições, tá? Então, assim, os meus pacientes nunca buscaram os meus serviços por opção. A pessoa que tinha opção ali era eu, né? Meu paciente não estava ali porque ele queria. E os pacientes não vinham se tratar na clínica, no hospital onde eu estava, porque, não, mas eu vou lá porque a doutora Mariana trabalha lá. Não. Ele ia lá parar naquela clínica, naquele hospital, por outros motivos. Então, ele não vinha a mim por vontade própria, né? E conduzir, como eu já disse, o meu trabalho de acordo com os meus valores, as minhas prioridades e da forma que eu pudesse focar no que eu achava que era o melhor. Eram os resultados, era a satisfação do meu paciente, era isso que eu queria. E aí, isso era uma coisa que me feria demais. Quando eu trabalhava em hospital, em clínica, eu via que eu não conseguia trabalhar de acordo com a minha ética, com aquilo que eu achava que era o melhor para o meu paciente. Foi aí que eu iniciei na estética. Então, assim, eu tive e eu tenho muitas dificuldades dentro da estética, assim, tá? Então, assim, empreender não é fácil. Independente se vai ser na estética, se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir um restaurante, empreender é difícil, gente. Iniciar numa nova área, principalmente uma área que a gente nunca viu na graduação. Nunca ninguém, na minha graduação, eu nunca vi nada. Eu não sabia nem que o enfermeiro podia atuar na estética, tá? Então, assim, a gente começar numa área, parece que a gente começou numa faculdade nova. É impressionante, é difícil demais. A gente fica, né, no início com medo, com receio, a gente precisa aprender muita coisa nova. O conhecimento prévio que a gente tem em relação à punção, à aplicação de medicação intramuscular, subcutânea, ele existe. Mas isso é diferente, né, de certa forma, de um procedimento estético. Eu aprendi a fazer uma aplicação intramuscular na faculdade, mas eu não aprendi a fazer uma toxina botulínica. Então, eu preciso aprender, né? Então, assim, é igual, mas é diferente, né? Então, a gente precisa conhecer esse mundo que é tão diferente.
Então, por exemplo, eu sei anatomia facial, né? Mas é diferente em eu entender, como diz a doutora Anselma falando, né? Que a gente vê o paciente sem a pele. A gente olha o paciente e a gente começa a analisar as estruturas ali. Por quê? A gente tem que entender como manejar o envelhecimento facial, né? Como as estruturas faciais se comportam diante do envelhecimento e de que forma que a gente tem que aprender a trabalhar em cada camada da face. Networking. A gente não se vê mais dentro de uma equipe em que a gente tem outros enfermeiros, tem técnicos, tem médico, tem fisioterapeuta. Não é a gente, né? Lá no consultório sou eu e o meu paciente. Então, e aí, como é que a gente faz? A gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa ter um networking, a gente precisa ter pessoas próximas a gente que possam nos auxiliar, tá? A abertura do consultório, que também vai ser um assunto abordado, né, Anselma? Mas também, por si só, é um mundo totalmente novo, a gente precisa se atentar a uma série de burocracias, né? É vigilância sanitária, é o contador, é o advogado, e é aquilo que a gente fica, meu Deus, por onde é que eu começo? E escolher os cursos e as pós, né? Gente, tem tanta pós-graduação aí que tem dado muito problema, né? A gente tem que ter bastante noção, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber escolher a nossa pós-graduação, porque a gente sabe, não é um investimento baixo, é um investimento alto e a gente pode ter problema lá adiante, né? Então, assim, a gente pensar muito por onde que eu vou começar, por onde eu vou organizar os meus cursos, porque a gente sabe que não é barato e na área da estética é mais caro ainda. Isso tudo me gera ansiedade e angústia, né? É a realidade. Tem dias que a gente tá lá super plena, deu tudo certo, aquele dia foi uma maravilha, nossa, eu sou só alegria, eu sou só gratidão, no outro dia estoura uma bomba aqui, uma bomba ali, e aí a gente fica como, né? Então, assim, todo dia, um dia diferente do outro, tá? Então, gera ansiedade e angústia, sim. Mas, para tudo tem um começo, né? Sempre tem alguém que possa nos auxiliar, nos orientar, né? A gente pode ir atrás. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta aí que é a nossa ferramenta de trabalho, gente, as redes sociais, né? A gente tem um celular na mão, a gente tem um mundo inteiro na mão, né? Quantas pessoas a gente conhece? Indiretamente, a doutora Anselma eu conheci assim, pela internet. Como é que eu conheci a doutora Rita? Pela internet. Então, assim, a gente precisa aprender, né? Então, assim, tem pessoas que podem me ajudar, tem pessoas que são mais abertas, estão dispostas a dar um conselho, a falar da sua experiência. E a gente tem que estar disposto a escutar também e disposto a procurar essas pessoas. Então, assim, muito estudo, né? É uma área que demanda muito estudo, curiosidade, as coisas mudam de uma forma muito rápida, muito dinâmica. E aí hoje eu entro lá no meu Instagram, nossa, um monte de profissional falando do caso XYZ, porque a fulana lá do Big Brother. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber, porque o paciente entra no meu consultório, o paciente que busca a estética, o paciente que me procura, ele não procura totalmente leigo, ele sabe. E aí ele chega e fala assim, olha, eu até quero um lábio, mas eu não quero ficar que nem a fulana. Né? E a gente tem que saber, a gente tem que ouvir, a gente tem que saber o que está acontecendo. Buscar sempre estar no meio de pessoas que sabem mais do que a gente, né? Por isso que eu tô aqui com a doutora Anselma, né? E eu tento sempre me inserir nesses meios. Onde eu posso ir? Quem eu posso conhecer? E de quem que eu posso me aproximar? É assim que eu penso, tá? Por enquanto tem dado certo, viu? Porque é isso que eu faço. Eu me aproximo de quem eu vejo que tem mais experiência, que pode me acrescentar, que pode me ajudar, que pode me orientar, e eu me grudo, tá? Então, isso é uma coisa que é uma grande dica. Então, resumindo a minha trajetória, eu digo, sim, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho medo sim, e eu tenho muitos desafios que eu enfrento, que eu já enfrentei e que eu ainda vou enfrentar. E quanto maior o nosso objetivo, quanto mais a gente quer, mais desafio, mais medo, mais dificuldade, né?
Quando a gente fica parado no lugar cômodo, a gente não tem medo, a gente não tem desafio. Mas também não dá para esperar nada extraordinário, né? Quando a gente não faz alguma coisa extraordinária. Então, ficar na zona de conforto é muito bom, mas não dá para esperar muita coisa disso, tá? Em troca, eu sou outra pessoa. Na verdade, eu não digo que eu sou outra pessoa depois da estética. Eu falo que eu voltei a ser a pessoa que eu era antes de todas as minhas frustrações e as minhas tristezas. Eu voltei a ser a pessoa que eu era. Eu voltei a sentir pela enfermagem que eu sentia antigamente. Porque eu pensei em desistir da enfermagem. E isso é uma coisa que eu ainda não superei. Então, eu voltei a ter orgulho da minha profissão. Eu voltei a dizer com orgulho que eu sou enfermeira. Então, isso pra mim supera tudo. Supera absolutamente tudo. Eu tenho maior orgulho em dizer que eu sou enfermeira e eu agradeço todos os dias por ter escolhido a enfermagem. Hoje eu sou uma pessoa mais leve. Eu enfrento muitas coisas, mas o aprendizado que eu ganho todos os dias, a satisfação e a gratidão por ser a profissional que eu sou, paga tudo isso. Então, se eu tiver que dar um conselho, comecem. Tá? Quem quer empreender, seja na estética, seja em qualquer área, comecem. Comecem com o que vocês têm e façam tudo o que vocês podem. Então, assim, dificilmente na nossa vida a gente vai ter um momento perfeito, né? Se a gente pensar demais em tudo o que a gente não tem, a gente não faz nada. Como diz a doutora Anselma, vamos pensar e vamos fazer assim. Tá, o que eu tenho? Vamos parar de pensar no que eu não tenho? Né? Eu tenho condições de começar assim, com uma limpeza de pele, assim. Começa, as coisas vêm, e quando a gente se coloca disposto, as coisas começam a acontecer também, né? Não adianta querer esperar do universo que as coisas caiam no nosso colo se a gente não está aberto para isso. E tem uma frase que eu falo que é o meu mantra: barcos ancorados são mais seguros, mas não é para isso que barcos foram feitos. É isso. A doutora Anselma quer falar mais uma coisinha para vocês. Não falo, né? Eu quase não falo, gente. Só quero, assim, dar um spoiler para vocês. Sigam a gente lá no Instagram. Sigam o Instagram do Corém. Porque agora, no começo do mês de abril, nós da Comissão de Enfermagem Estética, vamos estar lançando a cartilha do enfermeiro esteta, tá? Então, vai ser uma cartilha bem dinâmica, bem sucinta, com todas as principais perguntas e respostas que todo mundo quer saber, que todo mundo tem dúvida, tá? A gente está terminando de montar a cartilha e a gente vai fazer uma live. Espero que todos vocês assistam a live para lançar a cartilha para vocês. Vai ter um QR Code e vai estar disponível aberto para todo mundo, tá bom? Que privilégio, né? Vocês aí que estão na busca para empreender, acho que ganharam aqui um spoiler com a novidade que está para chegar e também muitas dicas e principalmente uma motivação, né? Eu tomei nota de algumas coisas que eu queria compartilhar. Empreender não quer dizer trabalhar menos. Foi isso que a doutora Anselma falou, né? Pelo jeito, ela trabalha bastante ainda, né? Foi assim no tempo da enfermagem hospitalar, mas continua sendo assim também. Porém, ambas, as duas, Mariana e Anselma, nos disseram que no empreendedorismo, essa liberdade, essa questão da autonomia que o profissional pode ter, é muito gratificante, né? Então, trabalhar bastante não quer dizer que vai ser uma questão de escravidão, mas pode trazer muita satisfação pessoal e satisfação profissional. E o que ambas nos disseram também é que parar de estudar, jamais, né? Então, olhando o currículo das duas, dá para perceber o quanto elas fizeram de investimento em aprender, em se especializar, em se atualizar continuadamente. Então, essa é uma boa dica para nós
que estamos aí pensando no nosso futuro, organizando o nosso futuro como futuros empreendedores que seremos, né? Que eu acho que é isso que essa classe significa. E vamos lá, a gente pode compartilhar um pouquinho mais. Temos perguntas? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim, temos uma pergunta aqui. O chat também tem alguma coisa. Então, eu vou convidar a Mariana e a Anselma para estarem aqui à frente e vou encaminhar a pergunta ali para a colega. Oi, meninas, boa tarde, eu sou a Fabiana. Eu trabalho ainda com médicos, né, consultório médico. E até então eu não sabia dessa alteração que teve, né, do COFEN sobre a estética do enfermeiro. Tanto que eu até perguntei se o enfermeiro poderia fazer a aplicação de Botox. Eles continuam dizendo que não. Então, inclusive, um dos médicos com quem eu trabalhei, muito bacana, bem profissional, me ensinou, ele me deu um mini curso da aplicação de Botox. Então, ele já foi me preparando para isso. Só que hoje, onde eu estou atualmente, eu não posso nem chegar perto. Então, não tenho acesso. A minha pergunta é que eu não li ainda a alteração. O enfermeiro pode fazer a compra da toxina? Porque até então eles falam que é só o CRM que pode carimbar lá e fazer o pedido. Assim, gente, ó, toda a vida todos nós trabalhamos com um médico. Infelizmente, na questão da estética, como é que a gente vai falar? É reserva de mercado, exatamente. Reserva de mercado. Está lá na resolução, inclusive bem explícita, o enfermeiro está apto à aplicação de toxina botulínica, fios de PDO absorvíveis, bioestimuladores, ele está descrito isso na nossa resolução, tá? Podemos comprar, sim, a toxina, tá? Hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma. Uma das minhas grandes parceiras, não fazendo comercial, mas já fazendo, uma das minhas grandes parceiras hoje é a Renova, tá? Sou speaker da Renova, ajudo eles com mentoria, cursos no Brasil inteiro. E, assim, eles vendem para a gente, desde os primórdios, várias outras empresas. Toxina botulínica, fios de PDO, fios de tração, bioestimuladores, qualquer tipo de produto. Hoje, no mercado, acho que nós temos uma empresa que ainda não vende para enfermeiro, que eu não sei nem por que eles não vendem para enfermeiro. Eu costumo dizer que o proprietário da marca deve ser médico. No mínimo, né? Só a Victa. É a única que não vende para enfermeiro. O restante deve ser a Victa. Exatamente. Eles estão abrindo uma outra empresa com outro nome, outro CNPJ para vender para enfermeiro. Porque agora eles sabem que o enfermeiro está ganhando espaço dentro da estética, né? E que compra bastante. Tá? Então, assim, é a única empresa que não vende para enfermeiro. Todas as outras vendem, sim. Tem que ser enfermeiro esteta, tem que estar registrado no Corém, tá? Porque eles pedem o registro na hora de fazer a compra, tá? Mas pode, sim. Se algum médico ou qualquer outro profissional chegar para vocês e falarem, você não pode fazer. Fala, filho, a minha resolução da meu conselho de classe me permite. Então, quem é você na fila do pão, né? Alguém mais? Bom, a minha dúvida é em ozonioterapia. Eu tenho a enfermagem estética em avançada, né? Mas diz que a gente tem que ter a ozonioterapia, a faculdade em si, a formação em si. Mas aí os dois. Então, a minha estética avançada não entra, não embute. Mesmo a gente teve a ozonioterapia, fez as... Pessoal, só um minutinho. Como a gente está transmitindo,
Então, eu vou pedir para a doutora responder no microfone, senão os colegas que estão nos assistindo não têm a resposta. Assim, se você fez na tua grade da ozonoterapia, dentro da grade da pós-graduação, sim. Porque antes não tinha, né? Na minha época da pós-graduação não tinha esse conteúdo. Então, eu fiz a pós-graduação de ozonoterapia, o curso de ozonoterapia depois, tá? O curso tem que ter pelo menos 120 horas, tá? Não precisa ser a pós-graduação, pode ser o curso, mas tem a pós-graduação também da ozonoterapia. Se você já teve no curso da pós-graduação, aí não tem problema. Isso. Assim, uma questão que a doutora Mariana levantou, gente, da resolução nova, que foi modificada agora, 723/2023, que saiu esse ano, das pós-graduações, tá? Ontem eu estava conversando com uma aluna, a gente chegou em várias questões, por quê? Existem muitas pós-graduações que estão vendendo pós-graduação e dizendo que dão as aulas presenciais. Cuidado, tá? Nós, no Corém, estamos com vários cursos que não estão sendo aceitos. E aí o aluno gasta dinheiro, gasta tempo e não consegue o registro. E não consegue, tá? Não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque é uma determinação do MEC. Não é o Corém e o COFEM que determinou. O MEC determinou, junto com o COFEM, que tem que ter, no mínimo, 100 horas práticas supervisionadas pela instituição. Tá? Não é, eu fiz estágio lá na clínica da fulana e a fulana assinou o estágio para mim. Não vale. Tá? Tem que ser a instituição, tem que te dar as horas práticas. Então, tem que observar muito bem quando vocês forem, porque eu já recebi pessoas me perguntando lá no Instagram, mas eles falaram que não tem problema, que registra sim. Não registra, não. Tá? Tem que estar 100% ali dentro da legislação, dentro da resolução. Então, tem que observar muito bem a questão da pós-graduação. Tá? Para vocês não perderem dinheiro, perderem tempo e frustrarem com essa questão. Tá? Essa é uma questão muito importante, né? Prestar atenção no que diz a legislação e aquilo que a gente tem que se manter bem atualizado, consciente, para não incorrer em erros e depois ter que responder, né, de uma forma ruim, porque todo investimento feito pode ir por água abaixo, não é? Então, ninguém também quer perder aí a sua clínica ou o seu trabalho por ter esquecido de um detalhe e se, né, não ter consciência daquilo que é uma exigência do nosso conselho. Alguma pergunta a mais? Bom, a gente tem uma pergunta aqui, se para realizar o PEN é necessário a especialização em estética. Para a gente atuar dentro da estética, tá? Seja com o PEN, seja com a toxina botulínica, a gente precisa sim ter especialização em estética, tá? E não vale uma pós em cosmeto, né? Não, pós em estética não é pós em dermato, né? Então, tudo isso, uma coisa é diferente da outra, tá? Para eu atuar com PEN, para eu atuar com a toxina, para eu conseguir comprar os meus produtos sem problema nenhum, para eu não ter problema com o conselho, sim, a gente precisa ter a pós-graduação dentro da estética e com métodos invasivos, tá? Com procedimentos invasivos incluídos dentro da grade curricular. Tá? Só uma questão que também confundem bastante é a pós-graduação em dermato com a pós-graduação em estética. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Pós-graduação em dermato vai tratar ferida, pele e lesões. A pós-graduação em estética vai trabalhar com a estética facial e corporal. Tá? Também me perguntaram isso, bastante pessoas já me perguntaram. Tem uma pós-graduação dermatoestética, beleza? Aí vai registrar como dermatologia e estética. Aí são duas pós que você está fazendo em uma. Olhar bem a grade curricular, se você contempla as 120 horas em prática em cada uma delas. Tá?
que lá na hora de registrar não ocorra erro. Mas dermato, a pós-graduação em dermato não habilita fazer toxina botulínica, bioestimuladores ou qualquer outra área da estética. Dermato segue uma área e a estética é outra. Boa tarde, meu nome é Sônia. Eu, na verdade, tenho uma pergunta e eu gostaria também de um conselho, tá? A pergunta, como que está hoje a questão do microagulhamento e dos peelings químicos? Tá? Porque eu acho que isso também gera muito questionamento e muitas vezes, assim, eu já procurei muitas respostas, eu tenho respostas positivas e negativas, tá? E o conselho é o seguinte, eu estou numa fase, né, eu estava no processo de transição de carreira também, era do ambiente corporativo, estou me direcionando para a parte estética, porém eu e minha família nós tivemos uma oportunidade agora de mudar de país, né? Qual seria o conselho de vocês que já têm essa experiência, né, voltada para a área estética, para uma pessoa que está nessa fase de transição e agora vai ter que mudar mais ainda, mudando radicalmente de um país, né, na qual o país que eu vou, a estética brasileira é muito bem vista? Em relação à transição de carreira, eu não sei qual é o país que tu tá indo. Noruega? Eu não sei como são os trâmites legais para isso, né? Mas, sim, os enfermeiros, eles são muito bem-vindos na estética. E eles são muito bem vistos. E muito bem pagos, tá? E eu tenho uma conhecida que recentemente mudou, biomédica, já trabalhava com estética aqui, mudou e precisou fazer enfermagem. Porque ela não podia, como biomédica, trabalhar nos Estados Unidos. Na estética, ela não poderia trabalhar, ela não poderia atuar, tá? Então, ela teve que fazer a faculdade de enfermagem, tá? Bom, em relação aos peelings, né, Anselmo, isso é ainda um impedimento, né, uma dificuldade que a gente ainda está tendo, e aí não porque o peeling não dá para a gente colocar tudo dentro de um mesmo saco. Existem aqueles peelings médios, os peelings suaves e os peelings que são os mais, né, agressivos e invasivos. Então, isso ainda é um impedimento para a gente, porque ainda não está bem claro até que ponto também a gente poderia ir, né? Okay. Assim, gente, ó, microagulhamento é o nome de uma técnica, tá? Vou colocar isso bem na cabeça de vocês. Microagulhamento é o nome de uma técnica. Nós não fazemos microagulhamento. Nós fazemos indução percutânea de ativos. Entenderam? Então, você não pode postar na tua rede social que você faz microagulhamento, porque microagulhamento é o nome de uma técnica que alguém descreveu, tá? Nós fazemos indução percutânea de colágeno. Isso dentro da nossa resolução nos permite. Assim como a gente não faz mesoterapia, aplicação de ativos. Né? Então, é nome de uma técnica. Mais alguma no chat? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Bom, então, nós vamos aqui homenagear as nossas palestrantes. A gente tem um mimo para cada uma de vocês. Muito obrigada, né? Pode. Eu gostaria muito de agradecer, então, a doutora Anselma, a doutora Mariana, por essa brilhante apresentação, por tantos esclarecimentos e, com certeza, por toda a ajuda que elas nos trouxeram, né? Com esclarecimentos, com atualização, com mais conhecimento. Então, a gente agradece, muito obrigada, em nome da doutora Rita Franz, por esse momento riquíssimo de crescimento e por compartilhar as suas experiências conosco. Tá? A gente vai encerrar essa transmissão. Agradecemos a todos os presentes. Queremos agradecer também aqueles que nos acompanham através da transmissão aí via Zoom. E
contamos com vocês, então, para os próximos momentos, tá? Essa é a sala 3. Aqui a gente teve esse primeiro momento com a doutora Anselma e a doutora Mariana. Às 15h30 começa novamente nessa sala um outro tema. Vocês estão convidados a permanecer, ou então vocês provavelmente se inscreveram em algum outro tema, é a hora de sair e procurar a próxima sala, tá? Muito obrigada e a gente encerra então as transmissões.